Por que será que todo mundo se perdeu no meio do pecado? O boss final, o chefão final da Matrix é a luxúria. Alguns caras encontram a luxúria logo na infância. Alguém os presenteia com algum conteúdo pornográfico. Eles começam a exploração sexual, a exploração de sua sexualidade. Na escola, os professores de sexualidade falam: é normal isso. A pessoa deve se masturbar, e é natural, e é normal. E ao seu redor, a pegação é o ápice do homem. Um homem que é um pegador, ele é visto com respeito pela sociedade, pela sua tribo, pelo grupo social. Então, por que todo mundo se perdeu na pornografia? Eu vou contar a minha história. Eu fui viciado, eles chegaram e me apresentaram esse tipo de stuff, esse tipo de coisa. Logo quando eu era menor, eu tinha uns 7 anos de idade, 9 anos de idade por aí. Chegaram lá, aplicaram, colocaram o filme, todo mundo começou, os meus brothers eram mais velhos que eu e colocaram lá esse filme pra gente assistir. Era um filme do quê? Já sabe, né? Um filme maléfico da indústria satânica, que era um filme pornográfico. Esse foi meu primeiro contato. E o que aconteceu diante daí foi coisas absurdas, coisas que eu nem gosto de relembrar. Mas se os nossos olhos são luz, todo o nosso corpo será luz. Então, por que a luxúria é o boss final, o chefão final da Matrix? A Matrix quer que você seja burro, quer que você seja dependente dela, que você seja dependente de alguma coisa externa a você, seja remédio, seja junk food, seja comida, seja dependente de algo externo, dependente de pessoas, de um governo, de um estado. A Matrix quer que você seja dependente. Então a independência é um objetivo bem claro a querer conquistar. Mas então com 17 anos eu tava nessa corrida, né? E então eu substituí a pornografia e a masturbação, eu substituí por corrida, substituí por leitura, substituí por aprender novos instrumentos, aprender coisas novas. As coisas novas eram a atuação, instrumento e a corrida. Então eu fiquei dos meus 17 anos até os meus 24, fiquei 4 anos na verdade, 4 anos sem o vício em pornografia. Eu excluí esse vício que eu assistia diariamente, né? Ia pro meu quarto e tal, e tava sozinho em casa, e era toda essa coisa, esse clichê que nós todos sabemos. E durante esse tempo eu relacionava com pessoas que gostavam de ser pegador, né? Vamos sair com o maior número de mulheres, e tinha até aquela brincadeira nas festas, né? Então eu fui introduzido a bebida, a festas, a drogas, e fui para um caminho totalmente obscuro, que me gerou um karma ruim que fez eu perder tudo que eu queria, fez eu perder todas as bênçãos. Mas a estratégia é se limpar para que não ocorra, para que a gente amenize os danos, minimize o problema, transforma o problema que é gigante em outro problema pequeno, e a pornografia é um dos maiores problemas hoje em dia. Eu assisti um vídeo falando Everyone is Gone, que basicamente todo mundo tá perdido nesse mundo da luxúria e promiscuidade. Todo mundo se perdeu nesse processo achando que o level de pessoas que você sai é o seu level na vida real, é o seu level de, eu sou bom socialmente, então eu posso sair com o maior número de pessoas que eu puder, e aí a gente chega nessa promiscuidade. Às vezes as pessoas têm até mais quantidade do que a qualidade, e às vezes a qualidade é melhor do que a quantidade. E se você é um tipo de pessoa que realmente quer construir relacionamentos fortes, você não pode ter esse tipo de hábito, que é o hábito de assistir esse tipo de coisa, que nós sabemos que isso não é bom para nós. Nós sabemos que isso fudeu a mentalidade de uma geração inteira, que isso é uma indústria satânica, totalmente satânica. E por que você não paga nada para assistir esses conteúdos? É porque você paga com a alma, você paga com a sua mente, você paga com o seu espírito. Você não paga no dinheiro, mas você paga com a alma. É basicamente como se o diabo estivesse te dando um contrato e você estivesse reafirmando que você assinou esse contrato toda vez que você assiste esse tipo de coisa. Mas eu tive esse leve relapso, tive essa recaída, e a recaída não é o final de alguém. Não é seu final. Aí tem esse ciclo de, eu recaí, aí você fica num ciclo de vergonha, de auto-ódio, e a vergonha é o recipiente da repetição.
Toda vez que você sente vergonha de alguma coisa, você instala a identidade em você, que é a identidade que faz o mal para sentir vergonha. Aí você fala que você se arrepende, mas você não muda totalmente, realmente. Então, tudo isso vai ser um lance de identidade. Se você mudar a sua identidade, você vai estar mudando a sua vida. A maneira de alcançar o que você quer não é pelo ter. O ser vem antes de ter. Então, se você quer alcançar as coisas que você quer, você precisa ser primeiro. Porque o ser, ele altera o ter, mas o ter não garante o ser. Então, bora pra cima. Quando você muda a sua identidade, você vai estar mudando seus hábitos. Ah, eu sou o tipo de pessoa que sempre acorda cedo. Ah, eu sou o tipo de pessoa que sempre lê livros e lê páginas e páginas. Ah, eu sou o tipo de pessoa que está sempre no shape. Mas só que quando você afirma esse tipo de coisa para sua nova identidade, você vai estar sendo a pessoa que vai estar praticando. Então a sua palavra tem mais poder quando você as pratica. Então eu tive esses leves relapsos na minha vida e vai ter aquela pessoa, né, que eles chamam de beta ou incel, que é aquela pessoa que é virgem, não teve contato com mulher alguma, que fica trancado no quarto assistindo esse tipo de coisa, ele desistiu da vida, então ele acha que jogar games e assistir esses tipos de conteúdo vai ser uma boa para ele, porque ele não tem nenhuma social skills, né, nenhuma habilidade social, ele não tem habilidade de fazer dinheiro, ele não tem habilidade nos relacionamentos, ele não tem nenhuma habilidade que vai fazer ele ser uma pessoa que vai, assim, compreender como funciona o mundo e usar isso a seu favor. E vai ter aquele segundo tipo de cara. Esse cara que é o incel, o beta, ele cai na pornografia por conta que ele não tem acesso ao que ele gosta, né? Que nosso cérebro entende que se a gente reproduzir, a nossa missão tá feita. Porque na Bíblia tá escrito, vão e se multipliquem. E a pornografia é uma estratégia satânica para te manter preso nesse ciclo de luxúria. Então na Bíblia está escrito que a gente deve correr do pecado. Se o pecado está no meu quarto, eu vou ter que leave the room, vou ter que sair do quarto, vou ter que fugir do pecado. Então não é você encarar de frente, chegar perto e querer sentir o cheiro para ver como aquilo funciona, não. Se você sente o cheiro do pecado de longe, você já sai correndo para o outro lado. O pecado está vindo à sua direita, você corre para a esquerda. E você vai em contra Deus para que você desvie o olhar dessas coisas. E nós sabemos que isso foge completamente à mente de alguém. E também tem aquele cara que é o alfa, né? Que até mesmo um alfa ele pode se perder na pornografia. Temos casos de vários atores famosos, né? Várias pessoas que conseguiram sair do zero e construir a vida, mas depois se perderam no processo. Elas não entendem como elas caíram nisso e, tipo, qualquer pessoa pode cair nisso. E tá todo mundo nesse padrão de luxúria, de pensar sobre sexo, de sexualizar tudo. E quando a pornografia altera a nossa mente, a gente fala, porra, que merda eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida, velho? Que é isso? Olha o tipo de pensamento que eu tô tendo agora, nesse exato momento. Então você pode ir na escola, nos lugares, você vai ver que esse é um padrão da sociedade que as pessoas são fissuradas por isso, e isso também é um tabu, e aí na pornografia parece uma quebra de tabu, mas na realidade não, é apenas uma porta satânica que tem que ser fechada, é apenas um pecado que tem que evitar. E o alfa, ele tinha acesso a várias mulheres, né? Algumas mulheres ele chegava, ele tomava o sim, ia de pequenos sims para um grande sim. Nessa jornada, o alfa se tornou uma pessoa que é um líder dominante, ele consegue escalar um negócio, ele consegue ter habilidades sociais, ele conseguiu realmente manter sua vida sexual ativa, mas ele também caiu na pornografia de vez em quando. Algumas pessoas aconteceu isso. Tem pessoas que com família, que construíram negócios, empresas e estão viciados nessa merda, cara. E isso realmente destrói a vida da pessoa, destrói a mentalidade, a alma. Ela paga com a alma esse contrato com o diabo. Mas o que poderia ser de ajuda, né? Não somente a força da vontade, porque eu tentei abater isso com a força da vontade, como eu disse, eu substituí por tocar instrumento, por leitura, por correr. E os vícios, eles nunca são eliminados 100%, porque é um caminho neuronal que a gente criou. Imagina que tem uma vaca, aquele caminho das vacas. A vaca acostumou a ir por um caminho, ela sempre foi por ali e ela abriu aquele espaço dentro da natureza, dentro do lugar onde ela percorre. E aí, para ela criar um novo hábito, para ela fazer um
um novo sinal neuronal para que aquele caminho anterior seja destruído, ele nunca é completamente apagado. Sempre vai ter um rastro do que aconteceu. Vai ter um karma a ser encarado, a encarar a si mesmo. Mas a luxúria fez todo mundo cair. E tem aquele cara que sempre teve acesso e tudo foi fácil para ele. Tudo foi fácil para ele, ele sempre tinha mulher 10/10 ao lado dele, ele sempre tinha fácil acesso a mulheres, e ele caiu na luxúria desse jeito. Ele também viu que em mulheres era legal, que as pessoas validavam ele socialmente, né? Que a validação é uma coisa que todo mundo busca. A gente busca ser aceito porque a gente entendeu que a gente for aceito, a gente vai poder construir alguma coisa nova, vai poder construir coisas. Mas então esse cara tinha um fácil acesso a tudo. Fácil acesso à riqueza, fácil acesso à luxúria, ao pecado, ele caiu. E a gente tem exemplos, né, como Salomão. Salomão construiu uma grande liderança no mundo. Ele era um dos mais ricos e mais sábios do mundo e ele caiu exatamente por causa disso, por causa da luxúria. Então esse é um exemplo de um rei que ele tinha tudo para dar certo, mas por causa do pecado ele se fudeu. Não completamente, né? Porque Deus sempre nos dá uma ajuda a mais. Então, o segredo é a gente pedir ajuda para Deus e desviar nosso olhar. Toda vez que surgir pensamentos de luxúria, lustful thoughts, a gente desviar o olhar, pedir para Deus, orar para Deus, para Ele mudar a nossa percepção sobre aquilo que a gente está enxergando, aquilo que a gente está pensando. Toda vez que a gente pensar merda, a gente fala reject. Porque você tem uma parada que você consegue fazer, que é rejeitar. Igual quando você tá tendo um momento bad na sua vida, você rejeita, você nega, você diz não. Você pode dizer não para maus hábitos também. Um portal do chega. O portal do chega é quando você diz chega para alguma coisa, você vê que você tá se desempenhando bem, você tem a força de vontade inicial, você consegue, e aí tem aquele período, né, que eles falam que é as recaídas, e também tem aquele período que, para curar um viciado, né, ele precisa de terapia, ele precisa de Deus, ele precisa realmente de ajuda, e isso é maluco, né, cara? Tem várias coisas, porque o ser humano quer curar um vazio emocional. Tem esses 3 tipos de vulnerabilidade dentro de um ser humano. O vazio emocional é o primeiro signo, né? O signo do vazio emocional que a gente traz, o signo de significado, que é, bom, a pessoa está buscando preencher coisas na vida dela. Para mim, o vazio é o espaço entre uma coisa e outra. O vazio é o silêncio. É um espaço entre um pensamento e outro. O vazio é uma coisa que só Deus preenche. O espaço é vazio, tipo, aqui tem uma coisa, aqui outra, e no meio o vazio. O vazio emocional o que seria o vazio emocional? Seria a pessoa querendo curar alguma coisa dentro dela, a pessoa querendo um alívio, ela quer alguma coisa, esse desejo. E o desejo nunca vai ser satisfeito. E o ciclo da luxúria é basicamente o quê? Você deseja alguma coisa, você vai lá, tem um momento de prazer e o prazer nunca é satisfeito. Então, a maneira de você ter algo que te satisfaça, você tomar da água do Cristo. Você tomar da água de Cristo. Cristo fala uma vez para uma mulher assim: se você tomar dessa água, você nunca mais vai ter sede. Então, a água do Espírito, as águas escuras do Espírito, que não são tão escuras, né? É porque eu quero dizer escuras por conta da profundidade. Mas então, as águas escuras do Espírito é quando você realmente tem essa clareza de que eu posso me satisfazer se eu tomar das águas divinas de Deus. Se eu tomar de Deus, eu vou ter satisfação completa. Então, o desejo, ele foi feito para não ser alcançado ou para não ser satisfeito. O desejo é uma coisa que está intrínseca em nós, que através do desejo a gente constrói empresa, a gente constrói um país, a gente constrói uma casa, a gente constrói várias coisas. A gente tem comida, teto, amor e comida. Então tudo que você precisa é teto, amor e comida. Se você tiver isso, você tiver fé, você orar para Deus, Ele vai poder te ajudar sobre isso. Então é por isso que todo mundo se perdeu. Todo mundo se perdeu nesses pecados, né? E a Bíblia fala, fuja do pecado, fugir do pecado. E desperte, ó tu que dormes. Porque toda vez que uma pessoa faz algo ruim,
Não é porque ela queria estar fazendo realmente. Ela faz algo ruim porque algo dentro dela ainda dorme. Porque ela ainda está inconsciente. Porque ela não tem noção do que ela está fazendo. Então, quando a pessoa não tem noção do que ela está fazendo, ela erra, ela peca, ela bota a culpa nos outros, ela culpa Deus, ela culpa todo mundo. Eu já fui desse jeito, já culpei a Deus, culpei o mundo pelo meu sofrimento. Aí eu descobri, não, a responsabilidade é minha. Então, a accountability veio muito forte, que é você assumir a responsabilidade pelos seus hábitos. Assumir a responsabilidade pelos seus hábitos, pela sua vida, pela sua forma de viver. Então, bora pra cima, é só o começo. Aqui é o Mendes. Os buscadores da verdade vão se entender, se entregar, se render para Deus e vão encontrar uma forma de vencer o pecado de uma vez por todas. É nóis.